O embate de Israel e Palestina iniciou próximo a um estopim de um evento muito curioso que chamou a atenção dos brasileiros, uma rave que acontecia próximo da faixa de Gaza. E eu conto hoje com a presença de Rafael Zimmermann, que estava presente nessa situação, viu de perto os horrores desse embate e muito obrigado inicialmente por conversar conosco. E eu começo te perguntando como você chegou até ali. Eu sei que você já residia na região ali, especificamente em Israel, né? E como você chegou até o evento. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, eu me mudei para Israel em maio de 2023, ou seja, 5 meses antes do atentado, da festa. E eu me mudei para Israel por uma questão de segurança, por incrível que pareça. Eu saí do Brasil porque tentaram me assaltar à mão armada 2 vezes. E aí eu fui para Israel, um país super seguro, super democrático, um país que se assemelha muito ao Ocidente. Então é um país onde você pode ser livre, pode se expressar, diferentemente dos outros países do Oriente Médio. E aí eu mudei de vida buscando uma qualidade de vida melhor. Então eu fui para Israel por isso. Mais ou menos em julho do ano passado eu conheci um brasileiro chamado Hanani Glaser. E ele me comentou que ia ter uma festa brasileira, Universo Paralelo, que é do pai do Alok, que é essa rave. E que eles fariam uma edição em Israel. Então me chamou muita atenção uma festa brasileira em Israel. Então, obviamente que por gostar de música eletrônica, por gostar desse tipo de festa, eu acabei aceitando, né, esse convite dele. E a gente acabou indo juntos para a festa, no dia 6 de outubro, uma sexta-feira à noite. Eu, ele e a namorada dele, a Rafaela Treichmann. E a gente não esperava que ia ser um evento que ia mudar a nossa vida. Sendo bem honesto, você não espera ir dançar e acabar de uma forma tão trágica como aconteceu. E eu te pergunto, você estava lá no evento, eu sei que é um evento de grandes proporções, teve muita gente que estava lá, bem aparelhado, e em certo momento começaram a chegar os homens do Hamas para fazer a invasão no evento. Como vocês perceberam essa invasão? Tinham 3 mil pessoas do mundo inteiro. É uma festa que celebra muito a paz, muito o amor. Então eram pessoas de todas as religiões, muçulmanos, cristãos, judeus, o mundo inteiro, gente da África, da América do Sul, da Europa. Era muita gente. E ninguém esperava que do nada ia começar um atentado terrorista. Tudo começou em torno das 6h30 da manhã. Eu estava sozinho na frente do palco, eu tinha me distanciado da Rafaela e do Hanani. E aí do nada eu começo a ouvir barulhos de fogo de artifício. Então, pá, pá, pá. E aí eu olhei pra cima, eu vi vários mísseis passando. Era uma quantidade, assim, incontável de mísseis. Era surreal, surreal. E aí eu ouvi esse barulho porque o antimíssil, ele explodia o míssil no ar. O problema é que a gente estava em um campo aberto e muito próximo a Gaza. Então, quando estourava esses foguetes, o perigo era cair em cima da gente. Na hora, pararam a festa, falaram Tsevadom, que é código vermelho em hebraico. E aí eu me agachei, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Só que imagina, um brasileiro que nunca viveu uma situação dessa, não teve experiência de exército igual os israelenses tiveram, o que você faz, né? É surreal, é surreal. E aí eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e cada um estava numa reação. Tinha gente correndo, tinha gente filmando, tinha gente chorando, cada um numa reação. Eu saí correndo e eu fui em direção à barraca, onde a gente tinha deixado nossas coisas. A festa ia até 4 horas da tarde no sábado. Então a ideia é que você leve uma barraca para deixar sua comida, deixar água, para ter um tempo para descansar também. E aí quando eu chego na barraca eu encontro o Hanani e a Rafa. Eu encontro os dois. E assim, até então a gente sabia que era mísseis. Então o Hanani ele falou, cara, a gente precisa encontrar um bunker. A gente precisa encontrar um bunker para se proteger desses mísseis. A gente sai correndo, sem direção, e a gente chega numa estrada. E eu vou te falar que naquela estrada era uma cena apocalíptica, como o Hanani falou naquele momento. A gente viu o nascer do sol e ao mesmo tempo a gente via os mísseis passando do lado. São luzes muito fortes, né, cara, com as explosões. Inclusive, eu já tenho muitas dúvidas sobre o abrigo no bunker, mas antes, a organização, como você me disse, era parcialmente brasileira, por mais que contasse com o aval das autoridades locais. Qual foi a orientação dada para o público que estava lá? Porque você falou que teve o alerta vermelho, mas creio que tinha muita gente que talvez ainda não fosse nativa na língua. Como é que foi passado isso para as pessoas se dispersarem? Não foi passado. Foi um caos, na verdade. Foi um caos, cada um com uma reação. Como a gente foi de carona, a gente não tinha um carro. Isso foi um grande problema, porque a gente não tinha como ir embora. Só que virou
um negócio assim, teve gente que ficou na festa, ficou esperando, e teve gente que saiu de carro, e teve a gente que saiu e se escondeu num bunker. Então, assim, cada um teve uma reação. As pessoas que ficaram esperando no local da festa foram, infelizmente, também atingidas. Todo mundo foi atingido, todo mundo, porque os terroristas fecharam as estradas, então quem estava de carro não conseguiu sair praticamente. Quem foi para o bunker foi atacado, e quem estava na festa também foi atacado. Alguns carros conseguiram sair, conseguiram fugir antes dos terroristas chegarem, mas até eu chegar no bunker eu não tinha ideia que era um ataque terrestre. Então... Você nem sequer sabia onde você estava indo, onde era esse bunker, você não precisou passar por essa situação anteriormente. Exato, e assim, é até engraçado, quando a gente sai correndo em direção à estrada, eu paro eles para ver, olhar no celular, no mapa onde é que a gente estava indo em direção a Gaza. Ou seja, a gente estava indo em direção aos terroristas. Será que devemos ir mesmo para esse canto? Né? Exato. Bom, situação no bunker, como é que ele era equipado? Muita gente não tem noção o que é um bunker, né? Porque eu mesmo, no auge da minha ignorância, penso que, dados os conflitos daquela região, o público local, as pessoas que moram por lá já têm um certo preparo para evitar que isso ocorra. Mas bunker, a gente tem referência de bunker da Segunda Guerra, que é de um jeito, e referência de bunker de conflitos ocidentais e orientais são completamente diferentes. Quero saber como é que era o seu e como ele pôde prover de alguma maneira certa segurança. Então, por ser muito próximo de Gaza, o local que a gente estava, é comum que tenham bunkers em pontos de ônibus. Ou seja, é uma casinha de cimento em que não tem porta, é só uma entrada e ele não é subterrâneo. Ele é assim, a ideia é que você, quando vem um míssil de Gaza, um foguete, você tem 7 segundos naquele local, que é muito próximo. Para perceber e se abrigar. Exatamente, para perceber e se abrigar. Então a ideia é que, por exemplo, você está de carro no meio da estrada, você pare nesse ponto de ônibus e você entre nesse bunker. Então é comum que em vários pontos de ônibus ao longo dessa estrada tenham bunkers, que não são subterrâneos e não tem porta. A ideia é que realmente você entre e se abrigue, aí tem os mísseis, vai parar depois de um tempo, você fica mais 10 minutos, é a recomendação, e você saia desse bunker, tá tudo certo. Então, inclusive, a gente foi os primeiros a entrar nesse bunker. A gente pegou uma carona com um casal que por acaso estava na festa, e foi cena de filme, a gente pulando dentro do carro, o carro acelerando, e aí cerca de 2 minutos, assim, muito próximo da festa, a gente parou nesse bunker. E a gente foi um dos primeiros a entrar. Inclusive, a gente tirou uma foto lá dentro, porque a gente se sentia seguro. Porque até então eram mísseis, que é algo que os israelenses já estavam acostumados, é algo que, querendo ou não, faz parte da rotina deles, mas o bunker é um lugar seguro. Então, eu me sentia seguro. Eu tentei com um amigo meu do Rio, ele estava nessa festa, ele mandou uma mensagem falando, Rafa, eu tô indo embora de carro, você quer carona? E eu falei, não, eu me sinto seguro. E aí, mal a gente sabia que só estava começando. Antes, vou te perguntar. Você me descreve um bunker, eu começo a imaginar que ele tem uma estrutura no local. Quantas pessoas cabiam nesse bunker? E você falou que foi o primeiro, então certamente chegaram mais pessoas depois. Como ficou a situação desse bunker? Boa pergunta, porque assim, era um bunker muito pequeno, eu diria que cabia confortável umas 15 pessoas. Mas no final tinham 40, contado. Para você ver como é uma situação que o brasileiro não está acostumado, né? Já não dava para respirar lá dentro. E os israelenses, com toda a expertise de exército, dessa situação, imagina, jovens de 19, 20, 21, 22, até 30 anos, falando, vamos dividir o ar. Metade fica em pé e metade fica sentado. Isso já ajuda. E você vê como é algo que nem se passa pela nossa cabeça. Isso nunca iria passar pela minha cabeça. Perfeitamente. Bom, eu sei que você se feriu lá. Como isso aconteceu? Bom, tudo começou quando já estava lotado o bunker. E aí eu estava agachado, eu era uma das pessoas que me agachei, né, para dividir o ar. Eu estava bem encostado na parede. Depois de um tempo, que já tinha muita gente, do nada eu sinto um tiro vindo nas minhas costas, depois outro tiro, só que ele não passa a parede, ele bate nas minhas costas. E depois aquele barulho de filme, que eu nunca esperei ouvir, que é aquele pi. Eles jogaram uma granada do lado de fora. Nessa hora, a Rafaela e o Hanani se agacharam, eu coloquei a minha mão sobre os dois e comecei a rezar. Comecei a rezar, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus, sem parar, sem parar, sem parar. E ao mesmo tempo eu comecei a ouvir uma voz feminina do lado de fora do bunker, como se ela tivesse encostada em mim. Então imagina, eu tô aqui encostado na parede e ela encostada do lado de fora.
e eu começo a ouvir uma voz feminina falando no rádio. Ela fala Tsebadom, de novo isso, que é código vermelho, e ela fala que não vai aguentar. Depois de muita troca de tiros, muita troca de tiros, eu rezando, eu ouço muito tiro, como se fosse do meu lado, e o grito que me arrepia até hoje. Os terroristas começam a gritar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sem parar. Allahu Akbar, para quem não sabe, Deus é grande em árabe. É um grito que os terroristas, quando eles vão cometer um atentado, ou quando um homem-bomba, ou algo do tipo, para comemorar um atentado, eles gritam isso. Quando eu ouvi isso, eu sabia que já era. Porque eu entendi que a proteção que a gente tinha morreu. Era um lugar com 40 pessoas e não tinha porta. E você sabia que os terroristas estavam do lado de fora. Então era só questão de tempo. A primeira coisa que eles fizeram foi jogar um gás, que em 30 segundos eu não conseguia respirar. Eu tentava puxar o ar com toda a força, eu não conseguia. E nesse momento se tornou uma loucura lá dentro do bunker, né? As pessoas tentando, quem estava mais pra frente tentando ir pra trás, virou uma loucura. Nesse momento do gás, uma menina, ela mordeu minha costela com toda a força que eu tenho a marca até hoje da mordida. Ela arrancou minha carne. Porque ela entrou em colapso. E aí essa mesma menina, ela caiu em cima da Rafa, a Rafa estava sentada, e aí os terroristas jogaram uma granada lá dentro, uma granada de estilhaço, então solta prego, vidro, solta um monte de coisa. E nessa hora a Rafa, ela começou a gritar, eu tô morrendo, porque a menina caiu em cima dela, já não tinha como respirar por causa do gás, e aí eu e o Hanani, 2 homens, tentando tirar a menina, e a gente não conseguia. Imagina a força que ela fez para sobreviver. Nessa hora que a gente não conseguiu tirar a menina, o Hanani, ele fez uma cara de eu preciso fazer algo. E aí ele atravessa um mar de gente, eu lembro nitidamente, como se fosse agora, a cena dele atravessando as pessoas, indo próximo da entrada do bunker, e eu fico agachado, olhando às vezes eu ficava de olho fechado e às vezes eu olhava pro lado. Porque eu não tinha coragem. Das poucas vezes que eu olhei pro lado, eu vi o Hanani sendo atingido. Eu não sabia se foi de granada ou de tiro. Só que eu sabia que era uma questão de tempo para acontecer comigo. Naquele momento, eu só pedi para ser rápido. Eu pedi para não doer. E aí os terroristas começaram a jogar mais granada, começaram a atirar, começaram a jogar coquetel molotov, começaram a fazer tudo lá dentro. Do nada eu desmaio. E quando eu acordo, eu já tô embaixo de vários corpos. Entre esse tempo até eu desmaiar, eu vi várias coisas. Eu vi gente pegando granada e jogando de volta. Eu vi gente gemendo de dor, eu vi gritaria, eu vi muita coisa. Gente rezando, gente falando pra gente reagir. Mas não tinha como. Era impossível. Eles estavam muito bem aparelhados. Isso chama muita atenção, como eles tinham todo um arsenal para realizar esse ataque. E conheciam cada canto das redondezas desse evento, né? Isso que é muito curioso, porque eles planejaram durante 2 anos esse ataque. A festa, por acaso, estava no meio do caminho, porque eles atacaram, na verdade, as comunidades em volta, e eram comunidades pacifistas. Inclusive, muitos desses terroristas trabalhavam nessas comunidades dentro de Israel. Então eles já tinham conhecimento da região. Exato, eles tinham mapa, eles sabiam quantas pessoas moravam, eles sabiam quem morava, onde morava, e eles participaram disso. Muitas pessoas que tinham a permissão de sair de Gaza para entrar em Israel nessas comunidades eram terroristas que planejaram esse ataque. A festa estava lá no meio, e eu posso até te falar que a festa salvou o resto do país. Porque os terroristas, eles pararam, como no bunker, por exemplo, e eles fizeram atrocidades. Então eles pararam, eles abusaram das meninas, eles torturavam as pessoas, e isso fez com que eles ficassem mais tempo. E a ideia deles era avançar o país inteiro, mas a festa fez com que eles parassem e se distraíssem, de uma certa forma. Então, quando eu acordo, né, dentro do bunker, já embaixo dos corpos, eu começo a ouvir, por exemplo, um silêncio. Aí do nada alguém tentava sair do bunker e aí os terroristas riam e matavam. Eles brincavam, era uma brincadeira para eles. Você ouvia eles rindo do lado de fora.
E aí quando eu acordo é algo impressionante, porque na minha cabeça eu só queria morrer. Na minha cabeça eu só queria ir embora logo. Porque o terrorismo psicológico é tão grande, o medo é tão grande que você só quer ir embora. E você sabe que você não tem fuga, não tem saída. Quando eu acordo, meu corpo, de uma forma incrível, ele acorda já fingindo de morto. Então em posição de morto mesmo, tudo esticado, eu não conseguia respirar lá dentro, com o olho fechado, com calma, e aí eu começo a rastejar para cima dos corpos, porque eu precisava respirar. Ficar sem o ar para mim foi algo, assim, surreal. Tem até uma curiosidade que se passou, que quando aconteceu a parte do gás, no meio daquele caos todo, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi um judeu esquelético indo para uma câmara de gás na Segunda Guerra Mundial. Eu ia morrer igual um judeu na Segunda Guerra, sem ar, com gás. E isso eu não podia. Eu falava pra mim mesmo, pode ser uma granada, um tiro, mas sem ar não. E aí eu começo a rastejar pra cima dos corpos, começo a ir em direção à entrada pra tentar puxar um ar. E aí um momento que me marcou muito quando eu estava indo em direção à entrada foi que eu estava de olho fechado e eu começo a ver um brilho de um celular. E eu começo a ouvir ele vibrar. E eu fiquei desesperado, porque eu fiquei com medo deles verem o celular e verem que eu estava vivo, porque eu estava muito próximo do celular. E aí eu pego o celular e jogo na parede, e é muito louco pra mim pensar que provavelmente era um pai ou uma mãe ligando pro filho ou pra filha, buscando saber como a pessoa tá, e a pessoa tava morta do meu lado. É surreal, é surreal. E aí eu chego perto da entrada, eu puxo o ar, e quando eu solto, na hora eu faço xixi. Mas um xixi de alívio. Lógico. Não era de medo, não era de dor, era um xixi de... eu tô respirando. E eu lembro que até passou na minha cabeça assim, nossa, agora eu posso ir. Agora eu posso, podem, por favor. Entendeu? Podem jogar uma granada, podem atirar em mim, mas eu tô respirando. E aí depois de um tempo, do nada chega alguém e começa a falar algo dentro do bunker, eu não entendi nada. E aí eu abro o olho e eu vi que ele era um civil. E aí eu falei, putz, ferrou. E aí eu falei, cara, eu não aguento mais, eu vou pra mão dele. Eu aceitei para a mão do terrorista, eu achava que ele era terrorista. Quando eu me levanto, não sei como eu me levantei, eu estou saindo do bunker, eu dou de cara com uma fogueira de pessoas vivas, foram colocadas vivas no fogo. Jovens que estavam comigo no bunker, eles tiraram essas pessoas e colocaram fogo viva. E aí eu dou uma volta nessa fogueira e dou de cara com 6 policiais. E aí eu sento do lado do bunker, assim, eu começo a me olhar, assim, eu falo, nossa, como que eu tô aqui? Logo depois de mim sai a Rafaela, ela sai gritando o nome do Hanani, o Hanani morreu. E eu olho pra ela com a maior frieza, eu falo, você sabe o que a gente passou aqui? Eu não sei como que a gente tá aqui. E aí os policiais, eles levam a gente, eu e a Rafa e mais 4 naquele momento, para um outro terreno, porque estava muito perigoso ainda. Quando eu saí, ainda estava tendo tiros. Quando você foi resgatado pela polícia, ainda tinha muitos terroristas ao redor. Então, tinha mais terrorista do que polícia. Sim, eu ouvia muito tiro, muito tiro. Então, quando eu saí o que aconteceu, né? Só para você ter ideia do milagre que aconteceu. Esse menino que era o civil, que foi buscar, ele estava no bunker. E aí, antes de começar o ataque terrestre, ele saiu para fazer xixi. E aí quando começou os tiros, tudo, ele se escondeu e ele ficou quase 5 horas escondido. Ou seja, eu fiquei quase 5 horas no bunker, sofrendo tudo, fim de morto, vendo tudo, as atrocidades, o cheiro horrível, o cheiro horroroso. E ele viu tudo do lado de fora. Ele viu uma menina ser abusada na frente do bunker, ele viu um menino ser sequestrado do bunker. Um dos sequestrados, né, o Hamas sequestrou mais de 230 pessoas, incluindo bebê, incluindo idosos, incluindo todo mundo civil. Eles sequestraram, né, 230 pessoas e uma dessas pessoas estava no bunker comigo. Esse menino viu tudo. E aí ele parou a polícia, porque a polícia estava passando atrás de terroristas. Quase mataram ele, porque achavam que ele era terrorista. Ele conseguiu se identificar. E para você ter noção, a polícia não queria entrar no bunker. Primeiro, eles falaram que estava todo mundo morto e que eles queriam ir atrás dos terroristas, porque ainda estava tendo muito tiro. E segundo, o cheiro era tão insuportável que eles não conseguiam entrar.
E aí esse menino, ele entrou porque ele foi atrás dos amigos dele, da namorada dele, que infelizmente também faleceu. E no final, sobreviveram 9 pessoas de 40. Daquele bunker. Daquele bunker. Sobreviveram 9 pessoas de 40. Então, eu e a Rafa de brasileiros. Então por isso você tem esse número exato dos 40 pessoas do bunker, pela uma estimativa dos que se foram. A gente sabe. Uhum. A gente sabe quem estava lá. Caramba. A gente sabe quantas pessoas tinham, a gente sabe quantas sobreviveram, a gente sabe. E aí levaram a gente para um terreno, a gente ficou embaixo de um carro. A Rafa, ela ficava desmaiando e acordando. Então eu acho que de certa forma isso me salvou, ver a Rafa sair. Porque imagina, ela tinha 19 anos na época. Perdeu o namorado e sofreu tudo que ela sofreu. Quando eu olhei ela, eu falei, eu preciso cuidar dela. E eu acho que isso me deixou ativo. De um jeito que eu precisava sair de lá, eu queria sair de lá a qualquer custo. Eu fiquei acordado o tempo inteiro, ela desmaiava, acordava, eu fiquei acordado o tempo todo, até que levaram a gente para um outro lugar, e desse outro lugar a gente pegou uma ambulância até o hospital. E aí no hospital que eu entendi a magnitude do que estava acontecendo. Eu via pessoas chegando sem pedaço do corpo, pais procurando os filhos desesperados, policiais feridos, eu via cada coisa, cada coisa. Agora você imagina, você chegar, depois de sofrer tudo isso, você chega no hospital e não tem um familiar, não tem um amigo para te dar uma mão, porque não tinha como chegar lá. E minha família aqui no Brasil, todo mundo aqui no Brasil, não tinha como. E isso para mim foi muito difícil. Eu Bate nessas horas, né, cara? Eu vejo que você é um rapaz novo, provavelmente na mesma faixa etária que a minha, e nessas horas em que a gente sente a mais completa insegurança, cara, ter o apoio da família nessas horas faz muita falta. E daí, inclusive, me parte uma dúvida. Quando você conseguiu falar com seus pais? Então, como aconteceu tudo entre 7 horas da manhã, né? Começou às 6h30 na festa, então 6h30 eu saí de lá, era quase 11h30 da manhã. Tudo isso aconteceu, era de manhã aqui no Brasil, porque lá são 6 horas a mais, então era de madrugada aqui no Brasil. E aí eu não consegui falar no primeiro momento com meus pais, só no hospital que eu consegui falar. E, nossa, eu posso te falar que minha mãe sofreu mais do que eu. Minha mãe sofreu mais do que eu. Por estar longe, não poder me abraçar, não poder ser mãe. E foi muito complicado. Mas eu tenho um amigo lá em Israel, um brasileiro, Felipe, que ele atravessou o país, mesmo com as estradas fechadas, tudo, ele se virou, conseguiu chegar de alguma forma. E é um amigo já de infância, então assim, quando ele chegou, uau. E é muito curioso, porque até ele chegar, como eu não tinha ninguém, ficava me rodeando moscas, muitas moscas, por causa do cheiro, por causa de tudo. E eu criei um apreço pelas moscas, porque elas me acompanharam. Quando eu estava mais sozinho, quando eu estava chorando, assim, até eu chegar no hospital eu não chorei. Quando eu cheguei no hospital eu desabei. Bateu, né? Bateu, exato. É como se eu tivesse caído a ficha. E eu entendi que naquele dia começou uma guerra. Algo que é muito curioso e que eu sempre falo é que é uma guerra contra o terrorismo. Não é sobre Palestina e Israel, porque ninguém veio perguntar para mim o que eu achava do conflito, qual era a minha nacionalidade. Inclusive, um dos meus melhores amigos onde eu trabalhava no hotel como garçom. O nome dele é Mohamed, muçulmano, reza 5 vezes por dia. E eu fui conversar com ele depois. E eu falei, Mohamed, no meio do ataque, no meio disso tudo, eu pensei em você. Eu pensei que se você estivesse aqui, você iria me salvar. Você ia falar, não, o Rafa é meu amigo, eu conheço ele, ou algo do tipo. E ele abriu um sorriso e ele falou, Rafa, se eu estivesse lá eu também teria morrido. Porque eles atacaram todo mundo. Eles não perguntavam qual era a sua religião, o que você achava. Foi terrorismo puro. Então hoje se tem uma guerra, é porque tem uma guerra contra o Hamas, que é quem controla a faixa de Gaza. Então, os palestinos estão sob o comando do Hamas. Não é culpa do cidadão, não é culpa do civil. É culpa de um grupo terrorista que comanda a região. E hoje a gente tem mais de 130 sequestrados. Na época eram 230 no começo e hoje são mais de 130. Inclusive tem bebês, tem idosos. E essa que é a guerra. A guerra é pela recuperação desses reféns, porque para Israel uma vida vale muito. Então, a guerra é sobre essa questão dos reféns e lutar contra um grupo terrorista.
Uma pergunta que eu sempre faço é, ninguém questionou os Estados Unidos quando foi atacado no 11 de setembro, se ele tinha direito de ir atrás do Talibã, do Bin Laden, para vingar isso, para ir atrás de quem atacou seus cidadãos. Ninguém questionou isso. E é muito curioso porque que Israel é questionado quando ele vai atrás de mais de 230 reféns, ou quando ele tenta se defender por ter sido atacado por terroristas. De novo, não é uma questão de conflito, não é uma questão de território, não é uma questão de religião, é terrorismo. O que eles fizeram foi torturar, foi abusar das meninas, foi crueldades, assim, não é uma guerra. A briga da faixa de Gaza é muito mais antiga do que esse evento. Mas esse evento realmente trouxe os olhos do mundo para como esse embate ele é violento. No momento que você estava na festa e aconteceu isso tudo, desde a ida do bunker até quando você conseguiu escapar, você tinha noção de que era um ataque do Hamas? Ou você pensou, é uma ação criminosa, generalizada? Não, quando veio os mísseis, eu sabia. Eu sabia que era o Hamas, porque o Hamas comanda a faixa de Gaza e vem de Gaza. Então, assim, não vai ser um cidadão civil que vai tacar um míssil. Exato. Então, eu sabia que quando teve esse míssil, era o Hamas. Eu sabia disso. Agora, o ataque terrestre ninguém esperava, porque nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez, desde que o Estado de Israel existe, que teve um ataque dessa magnitude. Nunca morreu tanto judeu desde a Segunda Guerra Mundial em um dia quanto nesse dia. Então, assim, foi o maior ataque da história de Israel. Calhou de eu estar no dia errado, na hora errada, no momento errado. Por acaso eu estava lá. Mas, de novo, é terrorismo. Imagina o Brasil é invadido por terroristas. O que você falaria? E eu não colocaria ainda... Você citou isso. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Creio que uma carga psicológica muito grande se aplica às pessoas que foram vítimas desse dia. Como isso te impacta? Mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Eu fico feliz em te ver sorrindo numa situação dessa. Depois de uma situação dessa. Mesmo que tenha passado quase um ano, eu acho muito difícil que isso se apague. Não tem um dia que eu não lembre. Mas uma questão que eu tenho comigo mesmo é que eu sou um cara muito agradecido. Porque de 9 sobreviverem entre 40, tipo assim, o normal seria ter morrido. Não seria ter sobrevivido. E se eu tô vivo, eu tenho que agradecer, eu tenho que aproveitar, eu tenho que... É algo que eu sempre falo para as pessoas. Hoje eu dou palestra, né, sobre o que aconteceu. E no final eu falo, gente, eu tava dançando. E uma hora depois tentaram tirar minha vida da forma mais bruta possível. Então, se eu não viver a vida, é uma vitória pro terrorismo. E o terrorismo, ele é contra a vida. Então eu tenho que ver minha vida, eu tenho que ser feliz, eu voltei em festa, eu saio com os meus amigos, eu aproveito minha família. E eu falo para as pessoas, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem ideia do que pode acontecer. Então se eu viver na minha casa chorando, retraído, vai ser uma vitória para os terroristas. E a minha vitória é viver. E assim, eu vou ser bem sincero, eu não sinto ódio, eu não sinto rancor. Eu não quero vingança, eu não sinto raiva. Não, eu acho que todo mundo tem traumas, obviamente, cada um no seu nível, mas todo mundo tem algo em que te machuca, ou já te machucou. E se você ficar vivendo em torno disso, ou só para isso, de uma forma ruim, você não vai ter uma vida feliz. Então eu tento pegar um aprendizado do que aconteceu comigo, de uma forma leve, de uma forma em que eu conte o que aconteceu, para que as pessoas saibam que a guerra começou naquele dia e que essa é uma guerra contra o terrorismo, que não é uma guerra Israel-Palestina, não é sobre território, é muito maior do que isso. Então acho que, e também a luta contra o antissemitismo, que aumentou muito depois do dia 7 de outubro. As pessoas falam assim, era uma região que já vivia em guerra. Não estava em guerra. Estava com um cessar-fogo. Ninguém estava atacando ninguém. E naquela noite estava em festa. Exato. E aí o território foi invadido e de lá começou uma guerra. Então se hoje a gente está 9 meses de guerra, é porque começou no dia 7 de outubro, com terroristas invadindo um território e atacando comunidades, atacando a festa, matando jovens, crianças, idosos, todo mundo. E aí por isso que a gente está em uma guerra até hoje. Infelizmente, eu não estou nada feliz com isso. Mas eu imagino o que eu sofri em 5 horas, imagina você estar na mão de terroristas durante 9 meses. Imagina que as meninas que foram abusadas, elas estão dando à luz agora a um terrorista, a um filho de um terrorista.
Se você fosse um familiar desse refém, o que você falaria? É muito complicado, é muito complicado. Teve, inclusive, um brasileiro que foi sequestrado e está morto. Então, o que você fala para essa família? Vou deixar quieto? É muito complicado. Rafa, eu só posso agradecer você ter vindo até aqui. É de uma felicidade tremenda, acredito que quem esteja vendo também, mas compartilho de mim, te ver aqui bem, cara. Te ver com esse pensamento, com esse alívio de estar bem e de querer viver, isso é sensacional. Você disse que está agora ministrando palestras, também relacionadas a esse tema, onde alguém pode encontrar seu contato, redes sociais? Não, legal. Hoje eu trabalho com uma ONG, que é uma ONG partidária, obviamente, que ela busca educar sobre o conflito, que é o Stand With Us. Então, eu acho que é muito legal quem quiser saber mais sobre o conflito. É uma ONG que promove a paz também, então é super importante, Stand With Us, @StandWithUs. Hoje eu sou embaixador também do Pin for Peace, que é a luta contra o terrorismo e o antissemitismo através da paz. Na minha visão, a educação ela é o caminho para a paz. Sem dúvida. Sem dúvida. E também, quem quiser me achar é Rafa Zimmerman, né? @Rafa Zimmerman no Instagram. E é isso. Hoje eu acho que se eu tô nesse caminho é porque eu acredito muito na vida, e no amor e na paz. E obrigado, viu? Tamo juntos sempre. Muito obrigado você por ter vindo. O caminho do amor e da paz, ele vai salvar o mundo. A gente Exato. torce por isso. E muito obrigado você que acompanhou nossa conversa aqui no canal do Aventuras na História. Se você quiser ouvir outras conversas muito legais, inclusive tem muitas outras boas também com parceria com a Stand With Us Brasil, com sobreviventes do Holocausto. Eu que fiz e você encontra no nosso canal. Basta acessar. Se você gostou, não esquece também de deixar o seu gostei e se inscrever. A gente vai ficando por aqui. Em pé!